Olá, bem-vindos ao Cientificando. Somos 3 graduandos em engenharia do campus de Blumenau da Universidade Federal de Santa Catarina e hoje queremos bater um papo sobre carros autônomos. No Brasil, eles ainda são raros, mas em alguns outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, esse tipo de veículo tem ganhado bastante espaço nas ruas. Mas afinal, o que eles podem fazer por nós? Sobre a segurança atual das ruas, vamos pegar os dados dos Estados Unidos para comparação. Lá, 94% dos acidentes com veículos são causados por falhas humanas. Motoristas podem ficar sonolentos, distraídos, embriagados e ainda por cima tem pontos cegos nos carros. Isso são regiões, principalmente nos cantos do carro, em que o motorista não consegue ter ideia se tem alguma pessoa ali, por exemplo. Segundo o Instituto de Segurança Rodoviária dos Estados Unidos, em 2019, em média 65% dos acidentes com fatalidades envolviam motoristas embriagados. Entre os líderes de desenvolvimento de carros autônomos está a Waymo, uma empresa que faz parte da Alphabet, ao conglomerado que é proprietário do Google. Em 2019, a Waymo publicou um estudo quando sua frota de veículos autônomos completou 10 milhões de quilômetros rodados, principalmente na cidade de Phoenix, no Arizona. Durante esse período, foram registrados apenas 18 acidentes, nenhum desses sério o suficiente para causar ferimentos graves. Desses 18, todos eles foram causados por erros humanos de outros veículos ou pedestres literalmente batendo num carro parado ou num carro em baixa velocidade. A maioria das implementações de carros autônomos que estão em circulação hoje possuem diversos tipos diferentes de sensores ao seu redor, câmeras 360, microfones, radares infravermelhos e etc. Esses sensores garantem que não existam pontos cegos ao redor do carro. Isso significa que o carro não corre o risco de atropelar alguém por não ver a pessoa ali. Esses carros seguem a legislação de trânsito à risca, não andam acima da velocidade da via, não se distraem, não perdem atenção por atender telefonemas e não ultrapassam lugares perigosos. Enquanto um carro autônomo anda por uma via pública, suas câmeras e sensores montam uma imagem tridimensional do ambiente ao seu redor, identificando placas, sinais luminosos, pedestres, outros carros e possíveis obstáculos, com uma precisão sobre-humana. Esses dados são então utilizados para simulações em tempo real de diversos cenários, e é com esses cenários que o veículo imagina o que pode acontecer em seguida. Ele pesa as probabilidades de alguns eventos acontecerem, por exemplo, um pedestre atravessar a rua ou um carro que está ao seu lado mudar de trajetória, e então se prepara para o que possa acontecer em seguida. Os sensores da Waymo, por exemplo, conseguem detectar sinais luminosos e placas a meio quilômetro de distância e conseguem prestar atenção em ciclistas atravessando em sua frente ao mesmo tempo. Seres humanos não conseguem prestar atenção em todos os elementos que estão ao seu redor, todos ao mesmo tempo. Além disso, enquanto o veículo capta esses dados da vida real, esses dados são utilizados para simular variações desses cenários. Essas simulações servem para que o carro treine, não apenas enquanto anda por aí como um motorista aprenderia normalmente, mas isso permite que o carro absorva a experiência de toda a frota de milhares de outros como ele, assim se tornando rapidamente motoristas extremamente experientes. A frota da Waymo, como mencionado anteriormente, já acumulou experiência de mais de 10 milhões de quilômetros, muito mais do que uma pessoa andará de carro em sua vida inteira. Mas como nem tudo são flores, algumas limitações podem aparecer. Por exemplo, em alguns países, estradas mal mantidas podem ser problemas para esses tipos de carros, já que dependem de boa sinalização e sinalização de qualidade. Áreas rurais, por exemplo, com estradas de baixa qualidade ou pouca sinalização, podem ser problemáticas para esse tipo de veículo. O alto preço cobrado por essa tecnologia também se torna um fator proibitivo para a maioria das pessoas atualmente. Uma curiosidade são os elevadores. Eles só vão para cima e para baixo, muito mais simples do que um carro que tem que prestar atenção em diversos fatores e leis de trânsito. Mesmo assim, no passado os elevadores possuíam motoristas, e quando se desenvolveram os elevadores automáticos, algumas pessoas demonstraram resistência a entrar num meio de transporte sem que outro ser humano estivesse responsável pela sua condução. Foi quando os motoristas de elevador entraram em greve que a adoção de elevadores automáticos explodiu, já que os robôs não entram em greve ainda. Como os carros autônomos ainda são proibitivamente caros e possuem algumas limitações, a gente pode imaginar os caminhos possíveis que eles tomem no futuro, e esse com certeza será um meio de transporte bastante utilizado daqui para frente. Não há dúvidas de que muitas pessoas gostam de dirigir,
Mas na maioria das vezes, onde o objetivo é a locomoção em si, os sistemas automatizados têm a capacidade de nos liberar da tarefa de dirigir, ao mesmo tempo que nos proporcionam maior segurança e eficiência. Carros autônomos já dirigem melhor que a média dos motoristas humanos, e quanto mais eles andam, melhor se tornam, pois aprendem. Adicionalmente, quando a frota de veículos na rua for majoritariamente autônoma, não haverão mais engarrafamentos ou acidentes, uma vez que os carros podem se comunicar em rede de forma que andem em movimento sincronizado, sem a necessidade de semáforos, por exemplo. Outra mudança de paradigma que pode ocorrer no futuro em decorrência dessas evoluções tecnológicas é a difusão de carros compartilhados, uma vez que na maior parte do tempo de vida de um veículo ele fica apenas estacionado. Se os veículos fossem solicitados por demanda, o número de unidades de veículos necessários para atender uma mesma população seria extremamente reduzido, diminuindo assim os impactos ambientais. Imagine uma cidade que não precisa de estacionamento. As pessoas possam solicitar um carro por aplicativo, esse veículo se locomove em sintonia com outros, num sistema no qual não há engarrafamentos ou acidentes. Você chega em seu destino em segurança e ainda pode aproveitar a viagem para fazer algo produtivo, assistir algo ou descansar. Tudo isso reduzindo a quantidade de veículos nas estradas e a pegada ambiental. Algum tempo atrás, as pessoas se preocupavam com cenários morais extremamente improváveis em relação aos carros autônomos. Por exemplo, quem um carro autônomo deve atropelar em caso de falha de um freio? Uma idosa ou uma criança? Mas a realidade que vem se apresentando é que esse cenário não só é extremamente improvável, como praticamente não seria plausível, uma vez que a probabilidade de um ser humano encontrar essa situação é muito maior do que o de um veículo, que pode realizar autodiagnóstico nos seus sistemas periodicamente e possivelmente perceber que o freio irá falhar em seguida, e também conseguiria ver a senhora ou a criança a 1000 km de distância, com uma visão muito superior a qualquer ser humano, permitindo assim um desvio com amplo tempo para que se evite qualquer tipo de acidente. Os veículos autônomos estão aqui para ficar e vão tornar a nossa vida mais eficiente e segura. Deixe nos comentários o que você acha desse tema.